aqui o Elcio Oliveira faz uma pergunta. Kiko, o conto de Aya já é realidade nos Estados Unidos? Já, mas é pior. É Uhum. pior. Porque o governo Trump, é legal a gente falar disso também aqui, em Aragão, tentou ontem cooptar as Forças Armadas numa declaração dele e do Peter Hegseth, que é o chefe lá, secretário da guerra, num troço que está deixando totalmente consternado boa parte das Forças Armadas nos Estados Unidos e preocupados, porque se ele consegue trazer essa turma para o lado dele, aí é golpe de Estado está perpetuado no poder, Rei Aragão. Diga lá, meu cara. Pois é, a aposta deles agora é essa, porque como a gente já vem falando aqui há muito tempo sobre o projeto 2025, um dos objetivos também era cooptar essas forças armadas que eles chamavam que era como que é a indústria militar, de fato era o que levava a máquina desse deep state. E eles precisam, ideologicamente, cooptar esses militares. O que foi visto ontem foi um show de horrores, né? Primeiro, que eles não têm o mínimo tato para dialogar, eles não sabem fazer política. Porque se você reúne um grupo de seletos militares, generais, altos comandantes, para ter aquele tipo de discurso público, é porque você não está sabendo, ou não está sabendo dialogar, ou você está realmente forçando uma barra. Então, o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje é uma disputa enorme pelas instituições, tá? O movimento MAGA, ele literalmente está tentando fazer o que o Bolsonaro falou que faria aqui, que era destruir, ele está tentando corromper, ele está tentando desestruturar toda a estrutura do Estado norte-americano tradicional, inclusive com a base da própria Constituição deles, para poder transformar no aparato de apoio à ideologia MAGA e aos interesses que estão por trás dela, que aí você pode ver os interesses dessas grandes BlackRock, Vanguard, State Street, das Big Techs, das empresas bélicas de equipamento militar que hoje e de tecnologia que hoje são, de uma forma geral, o que sustenta ainda a hegemonia do capital do dólar dos Estados Unidos. Então, o que a gente está vendo hoje dentro dos Estados Unidos, eu repito, se hoje tem um golpe de Estado em andamento, esse golpe de Estado é das corporações dentro dos Estados Unidos contra o Estado americano. Porque o que está acontecendo, por exemplo, o que está acontecendo agora, a ingovernabilidade do. Pra você ter uma ideia, eu mandei para o Kiko, mostra aquilo aí, aquele tweet da Embaixada dos Estados Unidos, que os caras estão falando que vamos parar de twittar, falar bem do Trump, porque não temos dinheiro para isso. Eu até propus eles pedir um Pix para os patriotas, né, para ver se paga a equipe. Mas assim, os Estados Unidos está parando. Os Estados Unidos está, tanto no campo institucional, quanto no campo cultural, simbólico, semiótico, em ruptura. O Trump, como o Kiko acabou de dizer, não sei se consegue manter o poder por muito mais tempo, tá, gente? Porque o que está acontecendo lá hoje é notável e ele não está conseguindo ter tato para lidar com a situação. Isso é um absurdo. Quiser ler aí, Kiko, não consigo enxergar. Devido à paralisação orçamentária, esta conta do X não será atualizada regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança. No momento, serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos, embaixadas e consulados dos Estados Unidos, estão interrompidos. Eles falam aqui para procurar outras maneiras de se informar, e o Rei Aragão fez uma provocação. Que tal pedirem aos patriotas um Pix? É isso aí, Rei Aragão. Pois é, isso daí o que significa assim? Isso é o sintoma mais óbvio do decadência do próprio sistema capitalista. Porque nos Estados Unidos, quando não tem orçamento votado, quando não foi aprovado, ele simplesmente para. O Estado para. Por que o Estado para? Porque o mercado, os interesses corporativos e privados precisam continuar andando. No Brasil, não. Se você atrasa e vota orçamento, você dá teu jeito. Você consegue fazer o Estado continuar andando, mesmo de forma precária. Mas lá não. O Estado para porque não tem o capital para poder tirar de outros lugares, fazer, vamos lá, uma pedalada fiscal para manter o funcionamento da máquina. E a Embaixada dos Estados Unidos, que após a posse do Trump se tornou uma agência de marketing picareta de político degenerado,
está sem funcionar porque não tem dinheiro. E assim, eles ficam, os funcionários não são demitidos, eles ficam em recesso não remunerado. Ou seja, o cara que ficou anos e anos estudando diplomacia para estar numa embaixada, para fazer propaganda de político picareta e degenerado, agora está sem receber o salário dele por causa desses políticos. É isso. Deixa eu colocar um trecho aqui do discurso do Pete Hegseth. Esse cara é secretário da guerra dos Estados Unidos, falando para 800 generais e almirantes, tá? It all starts with physical fitness and appearance. Tudo começa com a forma física e a aparência. Vai vendo. If the Secretary of War can do regular hard PT, so can every member of our joint force. Se o secretário de guerra consegue fazer exercícios regulares, então os membros da nossa força conseguem também. Frankly, it's tiring to look out at combat formations or really any formation. Francamente, é hora da gente olhar para as formações de combate e outras formações. And see fat troops. E ver tropas de gordos. Tá? Isso aqui é o secretário de guerra americano falando sobre gordos nas Forças Armadas Americanas. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon. Então, é inadmissível ver generais e almirantes gordos no Pentágono. And leading commands around the country and the world. It's a bad... E liderando tropas ao redor do mundo. Look, it is bad. É ruim para nós. It's not who we are. Não é quem nós somos. E aí eu te pergunto, isso aqui é o chefe das Forças Armadas, tecnicamente, dos Estados Unidos, é isso, Rei Aragão? É ele, né? Commander-in-Chief. Pois é, ele é o chefe, né? Então, o que a gente faz? Tá difícil, né? Classifica como gordo ou não? Enfim, assim, uma loucura esses caras, num nível de delinquência que, olha, mesmo assim, para os padrões americanos, e que a gente já viu o Trump fazer, eles estão batendo um recorde por dia, Aragão. Impressionante. Impressionante. Sim. Né? Diga lá. Sim, além de bater um recorde por dia, o que está acontecendo, que é muito grave lá dentro também, é essa divisão interna. Por exemplo, você teve meses atrás, eles colocaram CEOs das Big Techs dentro do Pentágono para serem profissionais militares com patente para poder trabalhar com tecnologia, sendo que eles continuam CEOs de suas empresas, tá? Diretores, etc. e tal. Eu não vou lembrar o nome agora, mas dentro do Pentágono tem um centro de estudo que é muito famoso lá, de desenvolvimento de tecnologia para defesa. E ele tem décadas lá dentro e sempre fez parte da construção da estratégia da inteligência americana, que sempre foi muito bem feita. O que aconteceu agora? Simplesmente o governo americano tirou praticamente parou com esse setor, tá? Que estava desenvolvendo projetos, olha só, nos Estados Unidos, esse setor estava desenvolvendo projetos soberanos de inteligência artificial para não ficar vulneráveis aos códigos das plataformas privadas, que hoje estão tomando conta de todos os setores da defesa americana. Sabe o que o Trump fez? Cortou todas as verbas dos caras e botou esses CEOs para tomar conta dessa parte que é extremamente sensível para a própria segurança dos Estados Unidos. Esse é o ministro da guerra, né? Neonazista. Secretário da guerra. Secretário da guerra. Pois é. Esse é um símbolo supremacista branco também. Essa figura aqui. Sim. A ideologização, né? No livro sobre o projeto 2025, tem um trecho que fala assim: os autores do projeto 2025 visualizam os diplomatas e as forças armadas combatendo uma guerra em duas frentes. A primeira é para conter o poder crescente da China na Ásia e no resto do mundo. A segunda é para rechaçar a disseminação do progressismo e do wokismo dentro do Departamento do Estado, do Pentágono, dos militares e da comunidade de inteligência. Exatamente o que esse cara falou aí. E substituí-los por ideais conservadores. Não é exatamente assim que eles descreveriam, mas os capítulos que tratam das Forças Armadas, espionagem e diplomacia, os autores dão muita ênfase a esses dois tópicos do que a qualquer outro.
As lutas contra a China e o progressismo interno estão conectadas. Lidos em conjunto, esses capítulos convocam para uma volta à mentalidade de Guerra Fria, na qual os Estados Unidos enfrentam uma ameaça existencial. O país inteiro e cada setor do governo precisam estar ideologicamente mobilizados e alinhados para enfrentá-la, o que exige expurgar o progressismo do establishment da defesa nacional. E aí ele ataca os gordos e os cabeludos, para uma plateia de generais carecas, aliás. Exatamente. O que está acontecendo agora... É muito pior do que o conto da Aya. É muito pior do que o conto da Aya. Diga lá. Não, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora tem parâmetros do que aconteceu com a Alemanha de 30 e pouco, 32, 33, 36. O que acontece? Quando os Estados Unidos, ele sempre exportou para o mundo, para o sul global em especial a América Latina, a doutrina do inimigo interno. As Forças Armadas dos nossos países, por ser uma região que não tem conflitos entre nós aqui e externos, assim, com outros continentes, nossas Forças Armadas foram sempre cães de aluguel dos interesses do Pentágono, dos interesses do Comando Sul dos Estados Unidos, que é quem realmente vem há décadas e décadas organizando a mentalidade dos nossos militares. Então, a gente sempre ouviu falar em doutrina do inimigo interno. Então, era a nossa Forças Armadas reprimindo os movimentos sociais, reprimindo as revoluções internas, sindicatos, movimentos de trabalhadores, não só no Brasil, como na América Latina em toda. Só que o que acontece agora? Essa política de inimigo interno, ela está sendo reimportada, tá? Os Estados Unidos, que sempre exportaram isso, estão importando agora, estão aplicando internamente essa doutrina. Por quê? Porque eles precisam fazer essa guerra ideológica deles. E no campo do fascismo, a guerra ideológica ela não fica só no campo do corações e mente. Que a partir do momento em que a violência não serve mais como arma cultural de persuasão, você precisa, de fato, usar a violência para combater aqueles que não mergulham dentro dessa ideologia. Então, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos você tem inimigos internos. Quem são? O que eles colocam como capa, como capa disso, são a imigração, tá? Em primeiro lugar, a imigração. Temos muitos imigrantes ilegais e o ICE vai combater esses imigrantes. Em segundo plano, você tem os negros e latinos americanos que nasceram lá, que já estão sendo perseguidos, em especial os latinos que nasceram nos Estados Unidos. E em terceiro plano, que eu acho que onde o negócio vai realmente, já está acontecendo, tá? E vai aparecer para a grande mídia e para o mundo que está acontecendo, é o inimigo interno do campo progressista. Ou seja, há 2 semanas atrás eles colocaram antifascistas como terroristas, como inimigos internos. O que são antifascistas? Antifascistas são todos aqueles que não concordam com o fascismo. E quem são os fascistas? É o MAGA e o governo Trump. Então, isso daí tem paralelos enormes com o que já aconteceu na América, com a Alemanha nazista, com a Itália de Mussolini e com outros países onde esses movimentos de extrema-direita costumam acontecer. Você tem um colapso dentro das estruturas internas, essa guerra interna aponta um inimigo interno, que é o inimigo direto, para impedir qualquer tipo de reação. E, mais uma vez falando, a gente precisa muito prestar atenção no ICE, porque o ICE é, de fato, onde isso tudo pode ser operado. Porque se o ministro, o secretário de defesa, e agora virou secretário de guerra, ele fala nesse nível para o alto comando militar dos Estados Unidos, é porque aquilo ali, assim, e como o Kiko falou no início da live, isso está sendo um escândalo, tá? Está tendo relações horrorosas, inclusive de setores ultraconservadores das Forças Armadas que não gostaram dessa posição. Meio que espetacularizaram um diálogo que deveria ser de alto nível e estratégico entre militares e governo. O que deveria ter acontecido era, se fosse em tempos normais, seria o Trump chegar numa coletiva de imprensa e falar: dialogamos com nossos militares, vamos reformular algumas coisas, etc. e tal. Não. O que foi feito foi um show de horrores. Como o Trump fez com Zelensky, fez com o presidente da África do Sul,
talvez tente fazer com Lula entre com outros. O que ele faz é ridicularizar as instituições. E dessa forma ele se coloca como um poder acima, como um poder supremo. Porque a fala desse cara, que se eu não me engano era repórter da Fox News, não é isso, Kiko? O Pete aí, o Pete... Esqueci o nome dele. Pete Hegseth. Ele era um influenciador, não era repórter da Fox News? Alguma coisa assim. E outra coisa, que eu acho, só para finalizar a fala, que eu acho que é o mais sintomático e cômico disso tudo. Só faltou o Trump falar ontem, se eu não ganhar o Nobel da Paz, se não derem para o Trump o Nobel da Paz, nós vamos destruir todo mundo. Assim, esse é meio que a vibe desses caras. Isso é capital político, eles trabalham a guerra interna. Aí que chega o Brasil. É saber aproveitar a oportunidade que, nesse momento, o Trump não está podendo pensar no Lula, tá? A química meio que esfriou, porque ele está com tanto problema interno, mas com tanto problema interno, que a química com o Lula vai esperar um pouquinho. E o governo brasileiro, eu acho que o Itamaraty e o Lula, em especial, está agindo muito bem em relação a isso, para não cair numa armadilha. Tem que saber aproveitar.